Olá, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, querida. Você que está nos assistindo, mais um sábado aí, ou qualquer outro dia durante a semana, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja em ótimas condições aí no seu lar, no seu carro, ou onde quer que você nos assista. Mas o importante é que você está aqui conosco para nós recapitularmos a lição mais uma vez. Lição essa de número 6. Como nós falamos semana passada, um tema às vezes um pouco difícil, falar sobre a ira de Deus. E a gente viu que, na verdade, a ira de Deus não é nada igual à nossa. E hoje nós vamos dar continuidade, mas nos aprofundando um pouquinho a mais agora na questão da justiça. Porque nós vimos que a ira de Deus culmina, está totalmente interligada à questão da justiça. E agora, para que a gente possa fazer isso, nós estamos muito bem acompanhados aqui do Job, aqui da Igreja Central. Job, manda um abraço pro pessoal que está em casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês para estar estudando mais uma vez essa lição da Escola Sabatina. Amém? E o professor Celso, meu pai, por favor, manda um abraço pro pessoal que está em casa também. Olá a todos, uma alegria estar aqui mais uma vez. Esperamos que o estudo seja proveitoso para todos. Amém. Bom, como é costume nosso, você já conhece, vou pedir então, se você puder, que está em casa, fechar os seus olhos. Se não puder, acompanhe conosco aqui. Job, fazer uma oração para a gente, pedindo a presença do Espírito Santo. Sim. Querido Deus, te louvamos por estarmos aqui na tua casa para estudarmos esta lição. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco e nos ilumine, nos dê a orientação para entender a tua palavra, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, nós queremos que, ao estar aqui, o Espírito Santo nos acompanha e também ilumina aqueles que participam, sejam nos ouvindo ou sejam na produção disso aqui, na produção aqui da nossa recapitulação. E essa lição número 6, ela começa com uma coisa muito interessante, Job, porque aqui do seu lado, meu pai, ele é professor e uma das coisas que ele leciona é a questão das mitologias, o estudo de deuses antigos. E a lição começa falando justamente um pouco disso, e é por isso, papai, que eu queria passar a palavra a você, que você começasse falando justamente isso. Os deuses antigos, e quando eu falo antigos, eu falo Grécia, Babilônia e ali Antigo Egito, eles eram muito mais humanos do que deuses. A impressão que a gente tem, Job, é que eles eram deuses homens com superpoderes. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Porque o que acontece? É difícil falar sobre justiça se aquele que nos julga não é uma pessoa, digamos assim, que será totalmente imparcial. E quando a gente olha esses deuses, o que a gente observa é isso. Como é que funcionava essa questão dos deuses para as pessoas? As chamadas mitologias clássicas ou antigas, elas foram criações humanas. E quando você estabelece uma obra qualquer, você projeta sobre essa obra o seu caráter. Não tem como ser diferente. Vamos pensar aqui num programa de computador. Uhum. Você pede para uma pessoa mais leiga fazer um programa e para um ultra especialista fazer um programa. Provavelmente o programa da pessoa mais leiga vai ter complicações e dificuldades de funcionamento, e o programa da pessoa ultra especialista vai ser mais elegante, mais funcional, vai funcionar com perfeição, vai ser mais leve para a máquina, porque o sujeito sabe exatamente quais são as questões essenciais, o que ele tem que fazer. É sempre assim. Um carro feito no fundo de quintal por um leigo, um carro feito por engenheiros especializados, essas coisas, né, projetam o caráter de quem faz. Então, quando você cria uma mitologia, quando você cria deuses, você estabelece parâmetros humanos para esses deuses. E é por isso que, por exemplo, Zeus era adúltero e iracundo, né? Zeus ficava com raiva, castigava e era um adúltero contumaz. Tinha chiliques. Né?
É, é, Apolo era extremamente vaidoso, egocêntrico, narcisista. Deuses que Então, eram bêbados. tinha Baco, né? Uhum. Dioniso, ele era um deus ébrio, né? Feliz aos olhos deles, né? É. Porque vivia de porre. Então, o que, que acontece? Quando você cria uma mitologia, você coloca nessa mitologia as características de quem cria, de você mesmo. Uma das tribos que eu estudei na Amazônia, a mitologia deles, o sol era bonzinho e a lua era muito brava. O sol era muito bonzinho, ele passava a mão na cabeça de todo mundo. A lua não, a lua era ranzinza, era brava, era vingativa. Aí você diz assim, que interessante, né? O sol masculino, bonzinho, a lua feminina, ranzinza. E você tem ali uma sociedade patriarcal. Você vê uma projeção, né, da maneira da sociedade trabalhar com a sua religião, com a forma da sua religião. No caso do Deus Criador, é o contrário. Não somos nós que o criamos. Embora alguns ateus gostem de repetir sempre esta infeliz frase de que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, nós temos suficientes provas de que foi o contrário, né? Eles querem fazer um trocadilho com a Bíblia, mas isso já está tão velho que dá Nem até se comenta mais. dá até tristeza já de ver isso. Mas quando você tem o contrário, quando você tem um Deus criador, é esse Deus que projeta sobre a sua obra o seu caráter. Então, em todo o universo, você vê traços do caráter de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam, né, a grandeza de Deus, o caráter de Deus. Você olha a organização, as coisas, os detalhes, mesmo depois do pecado e de tudo, você ainda vê traços do caráter de Deus. E faz parte do caráter de Deus a retidão, que é aquilo que a gente chama de justiça, a retidão. Então Deus atua sempre com retidão. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é em si amor. Então é claro que faz parte da sua obra esse amor. Ele projeta sobre tudo esse amor. Então há uma diferença entre você tentar atribuir a um Deus que você criou traços de grandeza e você tentar compreender a grandeza de um Deus que te criou, que é uma coisa bem mais complexa, mas que a Bíblia traz suficientes pistas para a gente entender. E aí, Job, a gente vai começar agora, a partir dessa parte de domingo da lição, a ver um pouco dessas pistas, né? A primeira pista, digamos assim, que a lição vai comentar é a relação entre o amor e a justiça. Eu vou ler aqui, se você quiser depois ler outras passagens, mas eu quero ler essa passagem porque ela é o verso para a gente memorizar, de Jeremias 9:24, que diz o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, a lição deixa claro aqui, né, a Bíblia, aliás, deixa claro que o Senhor é misericórdia, que a gente poderia chamar de amor, juízo, mas também é justiça. E aí, o que a gente pode tirar dessa passagem? Então, Lucas, a gente, estudando a Bíblia, a gente vê que Deus, né, ele é amor e justiça, né? As duas coisas não se separam. Deus, ele é amor e ele precisa da justiça para conduzir tudo isso. Porque não tem como eu ser amor
e ser injusto como uma pessoa. Né? Não tem como eu ser justo como uma pessoa e não ser amor. E Deus, ele é essas duas características, né? Elas andam lado a lado e não se separam. Às vezes fica um pouco complicado da gente imaginar, né? Porque é como a gente tem comentado nos últimos sábados aqui, né? A gente vê a figura de justiça sempre como um juiz que só está determinando uma sentença, né? E justiça, ela não é exatamente isso. Exato. Justiça não é a aplicação de um juízo. Justiça é uma forma de existência. Você pode ser reto, justo em todos os seus caminhos, não apenas quando você julga uma causa. E é o caso de Deus. Deus é reto, Deus é justo, Deus é honesto, Deus é verdadeiro. É até difícil a gente definir o que seja justiça com uma palavra só. Né? Ele tem todos esses atributos de retidão, de honestidade, de verdade em si mesmo o tempo inteiro. Não é só quando ele vai julgar um pecador. Então, a justiça, ela faz parte da própria existência divina. Ela não é só um ato divino. E isso muda toda a perspectiva. E talvez, né, Job, isso aconteça até porque Deus, como um ser superior, né, ele compreende coisas que nós não compreendemos, né? Sim. Ele consegue ver coisas, né, que a gente não vê. Então, é como ele fala, né, o ser humano a gente vê o exterior, mas Deus vê o coração. São coisas que vão acontecer, inclusive no futuro, no grande julgamento, né, em que a gente só vai conhecer o proceder de certas pessoas quando Deus finalmente revelar, olha, ele fez isso porque o coração dele era assim, dessa maneira, tal, e a gente tem essa dificuldade de atrelar as duas coisas, né? E aí entra justamente essa parte de segunda. Então a gente vai ter versos em Deuteronômio, versos em Salmo, que vão falar que Deus é totalmente bom e justo. O interessante da gente pensar, Job, queria começar com você aqui, é que no mundo tem algumas definições, né, clássicas, digamos assim, especialmente na cultura oriental, que o equilíbrio ele vem pela existência das duas coisas. A gente tem o famoso yin yang, né? Você já ouviu falar sobre o yin yang, né? Sim. Que é aquela bolinha que tem um lado que é preto e um lado que é totalmente branco, só que dentro do branco tem uma bolinha preta e dentro do preto tem uma bolinha branca. Ou seja, que diz que é como se Deus também tivesse o seu lado mal. O bem não é totalmente bom e o mal não é totalmente mal. É isso que significa. Mas a Bíblia fala que Deus é totalmente bom. Isso vai contra as coisas do mundo. O que a gente pode tirar? Deus é totalmente bom e justo? O que você acha? Sim, o Deus, o caráter dele é imutável. Ele é totalmente bom e totalmente justo. Né? Ele não varia. Ele não tem mal em si. Deus é totalmente bom e totalmente justo. E a gente precisa compreender, sim, de uma forma bem clara, que Deus não está nem brincando, nem parado, nem assistindo as coisas acontecerem. Deus está operando a remissão do universo. Deus está operando a reconstrução do universo. Porque o universo era perfeito até que Lúcifer fez o que fez lá no céu. Depois o pecado veio parar aqui na terra, Adão e Eva caem, o pecado entra na terra, mas Deus não pode permitir, por seu amor, que isso se estenda indefinidamente. Então Deus está operando hoje a reconstrução universal. A Bíblia deixa isso muito claro. E a operação de Deus de amor e de justiça só tem sentido para a gente dentro desse processo de reconstrução. Então, às vezes, Deus tem que, por exemplo, aplicar um juízo, como fez com os antediluvianos. Aí as pessoas dizem, não, Deus é mau, porque matou pessoas e animais.
se você entender o plano todo, aquilo era necessário naquele momento. Às vezes, Deus trouxe castigos sobre Israel. Isso era necessário porque de Israel viria o Messias, que traria a salvação para todos. Então, às vezes, Deus desenvolve certos atos que nós achamos estranhos e que a Bíblia deixa claríssimo que ele não se alegra por isso. Nós vimos semana passada, né? Ele Deus não alegra está em causar feliz dor. porque ele tem que corrigir. Mas essas coisas têm total sentido dentro do plano de reconstrução. Tá? Esses tempos atrás, uns meses atrás, eu estava vendo como é lindo o som que as plantas produzem. As plantas produzem uns sons que nós não ouvimos, mas que colocando aparelhos elas produzem. Quando a planta está bem, ela está produzindo um tipo de som. Quando você poda a planta, ela sente dor, ela produz um outro tipo de som, estridente, que você diz, está sofrendo. Aí você diz assim, não, eu amo a planta, eu não vou podar mais. Se você não podar, o que vai acontecer? Ela morre. Ela morre. Ou ela não produz. Então, aquele pequeno sofrimento da poda, de podar a planta, é necessário para um plano maior, Sim. que é o próprio crescimento da planta, o desenvolvimento, a produtividade, tal. Então, às vezes, a gente precisa corrigir os filhos, a gente sofre por corrigir, e eles sofrem por serem corrigidos, mas isso faz parte de um plano educacional maior, que é criar uma pessoa, né, que seja boa, honesta, produtiva, um bom cidadão e tal. Se você não causar um pequeno sofrimento ali, você não resolve o problema aqui. Algo muito parecido, só que em dimensões universais, acontece com Deus. Então, às vezes, Deus tem que puxar a orelha, Deus tem que causar uma morte aqui e ali. Existe um princípio que às vezes as pessoas se esquecem também, de proporcionalidade, que a Bíblia fala sobre isso, e Ellen White repete isso, o Espírito de você repete isso clarissimamente, que é, todos nós seremos, né, julgados de acordo com a quantidade de luz que nós recebemos. Exato. Então, às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas por que Deus tacou fogo em Sodoma e Gomorra? Tá, mas se você for analisar Sodoma e Gomorra, terra abastada, uma terra que tinha uma posição especial, era uma terra que conhecia os feitos de Abraão, era uma terra que conhecia os feitos de Ló. Então, assim, eles tinham tudo para fazer décadas de advertência de Ló, de Abraão, até chegar onde chegou. Você pega os antediluvianos, tinham a existência de Deus ainda, como na figura de Jesus, e os anjos visitando-os pessoalmente. A gente pensa nos antediluvianos, a gente pensa de Noé, só que Adão fazia parte dos antediluvianos. Adão estava lá para contar a história. Pregou Então a gente 930 então a gente pensa assim, nossa, mas Deus acabou... Sim, mas eles tiveram 900, na verdade mais tempo, que não foi só 900, né? Mas eles viram a pessoa que estava no Jardim do Éden, com o Jardim do Éden lá ainda, e fizeram suas escolhas. Então toda vez que a gente olha esses castigos, a gente é muito pontual em olhar e falar assim, nossa, mas por que Deus fez isso e é tão mal aqui? A gente pensa, igual eu falei na semana passada, né? O que aconteceu com Corá e os seus amigos lá com Moisés, eles viram o mar abrindo, eles viram uma montanha. E eram príncipes de Israel, eles sabiam príncipes. Tudo. Então a gente às vezes falta um pouco esse sentimento de proporcionalidade, e a gente olha para Deus com essa figura de que, nossa, Deus é malvado, né? Porque ele matou, ele deixou com que as pessoas morressem. Mas veja a vida delas, né? E aí entra aquela questão que você falou, que o Job comentou, né? É o princípio da justiça. Se Deus não tivesse feito o que fez, o mundo teria acabado em pecado e não teria dado chance para que outras pessoas se convertessem lá na frente. O Messias não teria vindo. Pois é. Se Deus não tivesse feito o que fez no tempo do dilúvio,
não haveria possibilidade do Messias, porque Deus esperou até o último homem, que era Noé, o último justo. Uhum. Até o último homem. Aí quando não tinha mais jeito, disse, só tem um que sobra aí, vamos salvar esse, porque o Messias tem que vir. Então existe um plano de Deus que é perfeito na sua elaboração, na sua execução, e que Deus precisa zelar por esse plano, para que ele funcione, porque o universo tem que ser restaurado. Sim. Esse é o objetivo maior de Deus, restaurar o universo, a paz universal. Se Deus não agir retamente, isso não vai acontecer. Pois é. Eu queria que o Job comentasse aqui com a gente também, depois a gente vai falando aqui, porque um dos princípios que a gente comentou agora, que é, né, eu até falei aqui quem está em casa nos assiste, já fez direito ou conhece, é o princípio da imparcialidade, né? Então Deus ele permanece, ele tem ali a sua proporcionalidade, ele sabe, ele é um juiz. Salmo 7 fala que ele é um juiz justo. Todas as suas causas, como a gente está falando aqui, são julgadas justamente. Mas tem uma outra coisa aqui que o Job comentou, e eu queria que você voltasse daí, Job, que é Deus, ele é imutável. E isso é fundamental para que Deus seja justiça, né? Por que é tão importante que Deus seja imutável? Ou por que isso acontece, Job? Comenta um pouco para a gente aí dessa parte. O que a gente pode tirar aí? Deus, o que é imutável em Deus é o seu caráter e a sua palavra. Então, se Deus ele fala algo, ele vai fazer. Então a gente se pergunta por que, por exemplo, naquela história de Jonas, por que ele disse que ia destruir Nínive e não destruiu? Porque Deus ele é misericordioso, né? E ele, quando o ser humano ele se arrepende, ele executa essa misericórdia. E não só isso, Deus, quando ele não destrói Nínive, ele também está de acordo com a sua palavra, porque lá em Jeremias 18, do 7 ao 10, ele falou: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, esse fato de Deus falar algo e depois ele não o fazer, né? Ele prometeu destruir e não destrói, ele também está cumprindo com a sua palavra, porque ele tinha um preceito aqui que respaldava essa atitude dele. Exatamente. Os princípios de Deus nunca vão mudar. Nós temos a maior prova possível disso. Se Deus pudesse mudar de ideia, Jesus não precisaria ter vindo morrer para pagar os nossos pecados. Então, Deus sacrificou o próprio Filho, a própria divindade se sacrifica, porque não é possível mudar de ideia. Mas, nesse aspecto que Jeremias trata, nós estamos no campo relacional. Voltando ao exemplo do pai, é aquela coisa: para de fazer isso, senão você vai apanhar. Se o menino para, não precisa bater. Não é? Ele não parou. Para de fazer isso, você vai ficar de castigo. Se ele para, não precisa ficar de castigo. Ele parou. Então, nós temos exemplos interessantes sobre isso na Bíblia. Você pega, por exemplo, 2 Samuel 12. Davi tem um filho ali de um adultério. Aí Deus diz, você escolhe. Essa criança vai morrer. Davi sabia da misericórdia de Deus. O que ele faz? Ele jejua, ora, a criança morre. Aí eles vão, agora
agora eu quero comer. Aí o pessoal pergunta, o que você fez? Quando a criança estava doente, estava jejuando. Quando ela morreu, você comeu? Ele diz, pois é. Quando a criança estava doente, eu estava contando com a misericórdia de Deus. Quem sabe Deus, vendo o meu arrependimento, pouparia a criança. Só que Deus não tinha como poupar essa criança, porque essa criança seria sucessor de Davi no trono. Um filho de adultério e de assassinato. É. Não tinha como essa criança assumir o trono. Então, pelo bem da nação, Deus teve que dizer, ó, enquanto é pequenininho, vamos, né, eliminar este pecado aqui e tal. Aí Davi se arrepende, Batseba se arrepende e tal, acontece toda uma inovação. Diferente com Ezequias. Ezequias a gente conhece também. Ezequias é Segundo Reis, acho, se não me engano. Segundo Reis. Segundo Reis. Está lá Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e diz, ó, Ezequias, arruma as suas coisas que você vai morrer. Aí Ezequias vai, chora, jejua, ora. Aí Deus diz assim, ó, ouvi a voz de Ezequias. Mas Vou dar 15 anos. 15 aninhos. 15 aninhos. Por que para Ezequias podia? Porque no caso de Ezequias não tinha nenhum pecado envolvido, não ia prejudicar o povo, não ia criar problema para a nação, acabou criando, porque Ezequias perdeu o juízo, ficou orgulhoso. Mas não tinha nada ali que Deus não pudesse fazer que fosse prejudicar o plano geral. Então, Deus mudou de ideia com Ezequias. Deus avaliou as circunstâncias e disse, com o caso de Davi, infelizmente, não é possível. Com o caso de Ezequias, é possível. Exatamente a passagem de Jeremias que o Job leu. Quer dizer, eu anunciei um juízo ou um castigo, que são coisas diferentes. Anunciei um castigo, anunciei um juízo. Mas o povo se arrependeu? Se o povo se arrependeu, não existe mais necessidade. Não existe mais necessidade. Isso é dizer que Deus mudou de ideia? Não. Não. Ele não mudou de ideia. Desde o começo... Muito pelo contrário. Ele alcançou o objetivo que ele queria desde o começo. Exato. Desde o começo estava posta uma condição. Se vocês me buscarem, vocês terão bênçãos. Se vocês não me buscarem, vocês não terão bênçãos. Então, Deus pode prometer algo bom para uma pessoa, como foi para Saul. Saul abandonou a Deus. Acabou se suicidando, né? Você vê o que aconteceu com Saul. E você sabe que isso existe até no direito penal dos homens. Sim. Existe no direito penal dos homens, que você tem algumas condições, inclusive. Você pode nem chegar a cometer o crime, você pode cometer o crime e se arrepender. Você pode, por exemplo, cometer um crime que é subtração de algum bem material e devolver o bem. E todas essas coisas têm penas diferentes. E o seu comportamento depois da pena vai Sim. determinar quanto tempo você fica, como você fica, em que regime você fica. Quer dizer, tem uma série de coisas, de atenuantes ou de agravantes, né? ou de agravantes que vão dizer, olha, você está merecendo castigo, você está merecendo castigo. Então, quando a gente diz que Deus anunciou um castigo ou um juízo e não fez, não é que ele mudou de ideia, é que esse anúncio era condicional. Era um anúncio condicional. Se vocês tiverem um bom relacionamento, um bom comportamento, vai ser assim. Se vocês tiverem um mau comportamento, vai ser assado. Mas não é Deus que muda de ideia. Os princípios são sempre mantidos, os seus mandamentos, a sua lei, o seu caráter, a sua justiça. Isso é imutável. E isso é fundamental, né, Jó? Porque se Deus fosse um Deus mutável, um Deus que tem períodos, que muda, era impossível ele ser um Deus justo. Era impossível você ser cristão. Porque... Como é que você vai seguir um Deus que cada dia... É uma lei diferente. Como é que eles falam hoje? Uma vibe. Vibe. Cada dia ele está numa vibe diferente. Hoje Deus está matando. Está de lua, né? Ou não, hoje ele está perdoando. perdoando. Depois de amanhã Deus está feliz. Hoje ele está abençoando. Hoje ele está abençoando, agora ele está maldizendo. Não, seria impossível você ser
um cristão. Seria impossível você seguir uma doutrina de um Deus que é instável. E o que garante justamente a fé, a religião, é você saber da fidelidade de Deus. Se você o buscar, ele é fiel e justo, né? E sempre você vai encontrar fidelidade, justiça e amor em Deus. Sempre que você o buscar, você vai encontrar isso. E aí, pra gente terminar, porque o nosso tempo já está acabando. Só uma coisa interessante. Acho que é partindo deste mesmo princípio que por isso que Deus fala, né? Lá em Provérbios, a gente for lá, você vai encontrar o verso que diz que para Deus a balança enganosa não é um pecado comum, né? Ele chama de abominação, que é o maior tipo dos pecados. Ou seja, você ser injusto nos seus negócios, você ser uma pessoa nesse sentido de lua, né? Uma pessoa que um dia é tanto, outro dia é tanto, outro dia não. Não, mas aí se é fulano é mais barato. Não, se o outro é mais caro. Julga pela cor da pele, julga pela beleza, cor, pela aparência, pela condição. Pelo status, pela condição. Não, esse aqui a gente... esse aqui é filho do fulano. Não, tá tudo bem. Alisa porque, sabe, né? Filho do deputado, então esse aqui não vai pra cadeia. Agora esse aqui é filho do pedreiro, esse aqui vai pra cadeia. Então, um juiz desse é, aos olhos de Deus, uma abominação. Né? Porque para Deus não interessa se você é filho do deputado, ou se você é o próprio deputado, ou se você é o presidente. Os princípios são os mesmos, o julgamento é o mesmo. E ele deixa isso claro quando você lê. Aliás, eu acho que essa é uma das lições mais importantes de se ler Crônicas e Reis. 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Porque você vê como Deus trata os reis de Israel. O sujeito era rei de Israel. Se ele não correspondesse, a justiça de Deus era feita. Se ele correspondesse, a justiça de Deus era feita. Então, como Jesus tratou a viúva pobre, Deus tratava os reis de Israel. Não tinha diferença. Né? A gente é que erra muito nisso, né? Erra muito em dar preferência a certas pessoas. Alisar uns e castigar para como é que se diz? Para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. Não, para os amigos os benefícios da lei, para os inimigos os rigores da lei. Uma coisa assim, né? Então, se é meu amigo, eu dou um jeito de liberar. Se é meu inimigo, se é pobre ou se não tem dinheiro, eu dou um jeito de condenar, né? E isso é abominável aos olhos de Deus. É abominável. Assim, porque isso fere o caráter de Deus. Fere Deus na sua essência. O caráter de Deus é magoado, né? Não maculado, é magoado. Ele é ferido quando ele vê seres humanos tratando outros seres humanos dessa forma. Né? E pra gente terminar então, Job, na parte de quinta-feira, deixo agora com você pode começar, Job, meu pai começa, vocês que sabem. Parte de quinta-feira termina com esse trecho aqui de Mateus 5, 43 a 48. Mas tem uma coisa interessante aqui, é que o título é para que nós nos apegarmos ao amor, que é uma coisa muito comentada. Todo mundo fala que todo mundo tem que amar todo mundo, temos que nos amar uns aos outros, mas a Bíblia também fala que nós também temos que nos apegar à justiça. Job, deixo com você. Últimos comentários aí. Então, como na história de Jó, né? A Bíblia começa falando que Jó era um homem íntegro e reto, né? E o que é essa retidão? Retidão é aquilo que a gente faz quando as outras pessoas estão vendo, né? É a nossa conduta perante as outras pessoas. E a integridade é aquilo que a gente faz quando ninguém vê, né? Quando só Deus vê. Então, além do amor, a gente tem que se apegar à justiça, né? Que é imitar como Jó era, né? A gente buscar andar em integridade e retidão. Amém. O verso 48, aliás, é pesadíssimo, né? Mateus 5, 48 é de tirar o sono. Pode ler. Jesus olhando para você, para mim, e dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Aí você olha no espelho e diz assim:
Eu? Hum. Como? E aí a gente compreende que isso é o processo de santificação. Não é seja perfeito hoje, é busque ser perfeito durante toda a sua existência, melhorando um pouquinho a cada dia. E, nesse aspecto, quem é o nosso modelo? Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, como é que o Espírito de Profecia orienta? Quando você vai fazer uma coisa e você não tem certeza se aquilo deve ser feito daquela forma, o que você deve perguntar? Jesus faria isso? Jesus faria isso? Jesus faria assim? Uhum. Esse é o modelo que Jesus me daria? E as experiências dos evangelhos te dão padrões de comportamento de Jesus para todos os aspectos da vida. Uhum. A honestidade, a retidão, o trato com os outros, o relacionamento. Então, é aí que você vai, nesse ideal de perfeição, buscando no modelo de Cristo como você deve se portar. Uhum. E se você fizer isso, você vai ficando cada vez mais reto, mais justo, mais honesto, mais humilde, mais amoroso, mais misericordioso, Uhum. né? Você vai crescendo, que é o processo de santificação que dura toda a sua vida, E a parte, toda a sua existência. a parte bonita é justamente isso, né? É um processo, mas que Jesus, no dia do julgamento, ele vai olhar, como ele fala lá em Mateus 24:36, ele vai olhar e fala assim: nas oportunidades que eu te dei para ser como eu fui, né? Que é o que ele fala lá: estive nu, me vestiste, nas oportunidades que eu te dei, o quanto você se esforçou para ser uma pessoa justa, né? Uma pessoa justa. Quanto você se dedicou à causa de ser como é o Pai do céu, né? Uhum. E aí ele vai ver, ó, você chegou num nível X, mas você fez tudo que podia. Exatamente. Ótimo. Ótimo. Você chegou no nível Y, mas fez tudo que podia. E o outro, às vezes, chegou no nível maior W, até do que o outro, né? Mas podia ter ido muito além, podia né? ter ido muito além, não fez o que podia. Teve muito mais luz, muito mais dons, muito mais oportunidade, recursos na vida, tinha uma vida tranquila, fácil e jogou fora. Jogou fora, não fez nem metade do que podia fazer. Então, é só Deus que pode medir isso. Uhum. Até onde você aceitou a graça de Cristo e até onde você rejeitou a graça de Cristo. Por isso que não nos é dado o direito de olhar para o lado e dizer fulano não vai para o céu, Beltrano não vai para o céu. Fulano presta, fulano não fulano presta. presta, fulano não. Você não tem esse direito, porque é só Deus que conhece todos os aspectos para medir esse processo de santificação. Até onde a pessoa chegou, por que chegou nesse ponto, por que não chegou, o que aconteceu, o que atrapalhou, o que ajudou, né? Uhum. E é dentro desses critérios muito objetivos que nós seremos julgados, né? Isso aí. Dentro de critérios muito objetivos. E ainda, Deus é tão misericordioso que a gente ainda vai ter como conferir isso depois, né? Porque vai lá no milênio, ele vai dizer... Você chega lá e diz, por que o professor Celso não está aqui? Aí Deus vai explicar, está aqui, ó. Aqui. Assiste esse filme aqui comigo. Você vai poder conferir ainda para ficar convencido da justiça de Deus. Pois Convencido. Realmente é um Deus justo e maravilhoso. Você pode terminar com a oração para a gente? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra que teu amor é infalível, que tu és justo, misericordioso e constante, o que nos permite seguir a tua vontade ao longo de toda a vida, sabendo que ao te buscar, sempre encontraremos justiça, retidão, amor, misericórdia. Muito obrigado por isso, porque isso pauta a nossa vida, nos dá uma direção e uma forma de agir. Não nos deixa perdidos, muito pelo contrário, nos dá
com clareza um norte ao qual nós devemos perseguir ao longo de toda a jornada aqui. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos para esse estudo, pela companhia dos teus anjos, pela certeza que o teu Espírito Santo nos ajudou a entender um pouquinho mais da tua palavra. Esteja, Senhor, com cada uma das pessoas que nos assistiram, para que elas possam ter esta certeza, esta convicção do teu amor, da tua misericórdia e da tua justiça, e que eles possam pautar as suas vidas nisso também. É o que te pedimos e agradecemos, porque confiamos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E a você que nos assiste, muito obrigado por ter participado conosco. Se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e se Deus quiser, nos vemos semana que vem. Uma excelente semana para você e que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida.